Então, ó, só fazendo uma apresentação da doutora Ingrid para vocês, tá, pessoal? A doutora Ingrid já atua na área migratória aqui nos Estados Unidos há mais de 26 anos. É, sem dúvida, uma das advogadas mais experientes, das profissionais mais experientes da Flórida nessa área. Para você que busca, né, para você que busca imigrar para os Estados Unidos, a doutora Ingrid trabalha com vistos para investidores, para pessoas, né, que estão sendo transferidas, né, de empresas do Brasil ou de outros lugares do mundo para os Estados Unidos, ou para você que deseja também investir num negócio aqui na Flórida, nos Estados Unidos, quer abrir um negócio aqui, quer, de repente, imigrar através desse negócio, né? E aí a doutora Ingrid também pode ajudar nisso com os chamados vistos de investidores, que a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho para vocês. Também tem vistos de trabalho, tá? Para pessoas que estão sendo contratadas por empresas americanas. Também tem os famosos vistos, né, para as famílias, né? Ou seja, os casamentos e também, às vezes, filho que passa, né, a documentação para os pais e tudo mais, e várias outras formas migratórias, tá? Que a doutora Ingrid já trabalha. E eu já começo perguntando, doutora Ingrid, depois de tantos anos aqui nos Estados Unidos, você se sente ainda imigrante ou isso já mudou assim completamente? Como é que é isso? Boa noite, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Boa noite, Vandrei. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite. A honra é minha. Obrigado. Olha, Vandrei, eu vim para cá bem pequena. Eu estou nos Estados Unidos há 54 anos. Nossa! 57 anos. Não, 54. Vai fazer 55. Então, eu vim para cá bem pequena. Olha, os meus pais sempre foram sempre mantiveram a nossa cultura brasileira em casa, mas legal, sempre quiseram que eu e meu irmão nos adaptassem o máximo possível no país. Então, nós sempre falamos português em casa, mas a primeira coisa que meu pai e minha mãe queriam é que a gente falasse inglês e se integrasse na comunidade americana. Uhum. Olha, eu acho que uma vez que você é imigrante, isso é uma coisa de você de dentro, né? Você sempre vai ser imigrante, porque quando alguém imigra, sai do seu país nato para um outro, eu sempre uso a analogia como se tivesse uma mãe adotiva, né? Eu tenho a minha mãe, que é o Brasil, mas os Estados Unidos é como uma mãe adotiva que me acolheu e me trouxeram para cá. Meu pai me trouxe, que eu agradeço a ele diariamente, mas sempre mantive contato com a minha mãe no Brasil. Nós nunca deixamos de passar férias todo ano no Brasil, sempre. E mantivemos a nossa cultura, mas completamente se integrando na comunidade americana. Então, eu acho que uma vez imigrante, você sempre vai ser imigrante, ainda mais se você manter os seus laços, a sua cultura muito perto de você. Meus filhos falam português, meu neto fala português. Então, a gente manteve sempre a nossa mãe natural, que é o Brasil, em nossas vidas e sempre acolhendo a americana. Você está tocando num ponto que eu acho muito importante, que eu vejo algumas famílias que imigram, né, vêm para os Estados Unidos, e aí, claro que é ótimo, né, ver os nossos filhos falando inglês, sim, mas eu acho que a gente não pode deixar que a nossa língua morra aqui. Né? Que o filho continue em contato com a nossa língua e mesmo que ele seja alfabetizado aqui, seja muito pequenininho, é muito importante. Isso tem um peso lá na frente. Lá na frente a gente vai falar assim, puxa vida, meu filho fala português, fala inglês, fala espanhol. Sim, sim. Isso é muito bom. Falar inglês é ótimo. Isso vai acontecer naturalmente, né, Ingrid? A criança é igual a esponja. Uma criança chega aqui, em 2 meses eles já estão falando. Agora, eu fico pensando, se meu pai e minha mãe não tivessem forçado a gente, exigido, né? Eu não estaria aqui com você hoje, eu não estaria falando português. Entendeu? Né? A gente poderia falar inglês, mas assim, não é a mesma coisa. Não é a né? mesma coisa. Ajudou a minha carreira, ajudou a carreira do meu irmão, que também foi promotor federal durante muitos anos, décadas. E a carreira dele foi toda levada ao fato de ele ser bilíngue, trilingue. Isso é muito importante, independente do seu idioma, é muito bom. O meu neto é trilingue. Nós falamos, eu falo croata também. Então, a gente fala vários idiomas em casa. Sem dúvida, muito bacana. Gente, para você que está chegando agora, os contatos para depois da live, se você quiser interagir com a doutora Ingrid, eu deixei aqui no nosso comentário, tem também o Instagram dela, vocês já estão vendo aí o Instagram dela, lá tem todos os contatos. O meu também, tem lá meu WhatsApp, vocês podem mandar perguntas depois da live. A gente vai tentar responder algumas perguntas aqui, recebemos algumas perguntas. Eu já estou vendo que tem gente mandando pergunta aqui sobre visto de investidor, a gente já vai falar sobre isso também.
E vamos deixar mais para o finalzinho, porque eu quero saber sobre a abertura e a volta dos brasileiros para viajar para cá. Daqui a pouco eu vou perguntar para a doutora Ingrid, porque nós tivemos o 4 de julho, essa semana, teve, né, discurso do presidente Biden, ele comemorou que está todo mundo não, né? Mas assim, que os Estados Unidos está se sentindo independente com relação à pandemia. E eu quero saber até que ponto, né, a gente pode realmente se sentir assim, quando afinal de contas, que os brasileiros vão poder voltar para cá com mais tranquilidade. Daqui a pouco vou perguntar isso para a doutora Ingrid. Doutora Ingrid, é o seguinte, muitas pessoas têm esse sonho de migrar. O que você observa nas pessoas, assim, o primeiro ponto que você gostaria de que as pessoas observassem na vida delas quando elas pensam em migrar? O que é mais importante delas pensar, ou qual o ponto assim que é crucial para que a pessoa realmente tenha alguma condição de migrar? Não é só a questão financeira, né? Mas muito de planejamento. Eu vou deixar você responder. Olha, a coisa mais importante que eu venho falando com meus clientes há 26 anos é o planejamento, tá? Tudo na vida você tem seu plano. Se você não fizer um plano, dificilmente as suas ideias vão seguir em frente. Então, você tem que planejar, pensar. Quando você e a sua família decidirem que querem migrar para os Estados Unidos, faça um plano de vida na sua mente e, em primeiro lugar, tá? Converse com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua família, para ver se é algo que a família toda está de acordo e procure as pessoas que são necessárias e vão ser fundamentais para tornar o seu sonho uma realidade, tá? Porque é muito bonito sonhar, tá? Mas você tem que ter um sonho que seja realista, tá? Você tem que saber, pelo menos ter uma boa base do que você quer realmente tem a capacidade de acontecer, tá? Existem mais de 180 vistos no mundo de imigração. Então, tem algo para quase todo mundo. Mas, primeira coisa, você tem que planejar e, segunda, procurar o profissional de imigração, o advogado que você vai procurar, vai pesquisar, porque o advogado é uma coisa muito pessoal. É como um médico. Eu posso ter um médico que você não vai combinar com ele ou com ela. O advogado é a mesma coisa. Converse, faça perguntas. O advogado, a nossa profissão, nós vivemos de perguntas e respostas. Essa é a minha vida 24 horas por dia. Eu só pergunto e respondo o dia todo. Então, quando alguém me faz perguntas, eu adoro, porque eu quero responder. Então, use esse dom, essa necessidade que o advogado tem de fornecer informações e vá procurar um advogado experiente na área de imigração. Não procura curiosos, procure pessoas que realmente possam te dar aquela atenção que você merece. Nem então, soluções fáceis, né, Ingrid? Nem soluções fáceis, né? Eu vou até citar daqui a pouco a questão do EB2, que virou um visto assim muito da moda, e alguns advogados vendem o EB2 como uma solução para tudo, né? Assim, né? Olha, daqui a pouco falamos do EB2, mas não é verdade? Olha, não, tem muita solução no mundo de imigração, mas as pessoas, infelizmente, eles procuram alguém que vai dizer o que eles querem ouvir. Os meus clientes nunca vão ouvir o que eles querem ouvir. Eles vão ouvir o que eles precisam ouvir e qual é a realidade da situação deles. Não adianta eu falar, não, Vandrei, você consegue green card rapidinho, isso é fácil. Isso em poucos meses você tá... Não é assim. E cada pessoa tem um caso e cada caso é um caso. E mesmo se tiverem as mesmas circunstâncias, os mesmos fatos, com duas pessoas, esses casos vão ser completamente diferentes. Então, você deve procurar um profissional que possa te dar atenção e que seja, mais importante de tudo, advogado de imigração. Exatamente. Que tenha referências, né? Que você... que você possa pesquisar. Possa pesquisar, pergunta, onde é que você advoga? Quem é você? Onde é que você se formou? Você é membro de qual ordem? O advogado vai adorar responder. Porque essa é a nossa carreira, essa é a minha vida. Eu jamais vou falar não. Você falou aí de planejamento, né? Que é a principal coisa. Sim. Então, uma pergunta assim, que é bem basicona, tá? Dá para viver aqui sem inglês, doutora Ingrid? Tem gente que não fala, e aí? Olha, migrar, e aí? Eu acho que quando você... É outro negócio. O idioma é uma coisa muito, muito interessante. Tem pessoas que têm o dom do idioma, que podem aprender um idioma com muito mais facilidade do que outros. E tem uns que realmente é difícil, tá? Mas eu acho, se você pensa em migrar para cá, principalmente, digamos,
com um visto de investidor, que você vai ter um negócio, vai ser muito difícil você ter um negócio se você não puder se comunicar. Então, eu acho que parte do planejamento, que é aquela primeira, o inicial que você tem que fazer, é você pensar, peraí, eu quero morar nos Estados Unidos, eu acho que eu tenho uma maneira de fazer isso, mas como é que eu vou sobreviver lá dentro do mundo dos americanos? Porque o brasileiro ou qualquer imigrante não deve, em princípio, vir para cá achando, não, eu vou morar naquela rua onde tem brasileiros em todos os lados, e eu vou morar só ali, e eu vou ficar nos Estados Unidos, mas eu quero só me integrar naquele grupo. Vai ser difícil você construir uma vida só pensando assim. Você tem que ser mais amplo. É possível viver sem falar inglês? Olha, Vandrei, tudo é possível, né? Mas eu acho que a pessoa deve ter uma base do inglês, porque quando você for, se for um caso que você tenha que ter uma entrevista, digamos, num consulado ou perante um oficial de imigração, não se esqueça, você está pedindo a eles para deixar eles ficarem no país dele, né? Então, você tem que mostrar um pouco de interesse também, um pouco de carinho pelo país e mostrar que você realmente quer vir por várias razões, uma das quais é que é um país maravilhoso para se viver e de muita oportunidade. Agora, se você chega numa entrevista de imigração e você não passa aquela confiança, pelo menos aquela vontade de comunicar, porque tem pessoas que vão na entrevistas e não falam inglês corretamente, mas o oficial sente aquele desejo, aquela vontade de realmente migrar, e eles vão entender isso. Agora, se você chegar lá e falar, não speak English, aí vai ser mais difícil um pouquinho, né? Agora não estou te ouvindo. Não. Desculpa. Agora sim. Eu mexi aqui e desliguei o meu microfone. Eu já vi, só bem rapidamente, né? Eu já vi pessoas aqui que te venderam o seu negócio porque dependiam de alguém dentro do negócio que falasse inglês, porque a pessoa não conseguia atender. Né? Isso então, é acho que tiveram que se desfazer mesmo do negócio, ou seja, já atropelou o plano, né? É verdade. A pessoa você tem que se integrar um pouco mais na comunidade americana. Então, vamos falar do EB2. Diga aí, doutora Ingrid, que visto é esse que todo mundo fala e que, como eu disse, alguns advogados vendem como se você é bom em alguma coisa no Brasil, o EB2 é para você e tá tudo certo. É por aí? É tão fácil assim? Bom, primeiro, para que todo mundo que esteja ouvindo, rápido e fácil. Na mesma frase que imigração, jamais se usa. Não existe nada fácil no mundo de imigração. É uma área da lei muito complexa, que levamos anos para você poder aprender. E eu, depois de 26 anos, eu ainda estou aprendendo. Tem coisas que eu não sei e ainda estou aprendendo. Então, é uma área muito complexa. O EB2 é um visto que ele não é novo, não é nada de novo. Ele já existe há muito tempo, mas ele se tornou moda porque a maneira que ele está sendo divulgado, tá? O visto EB2, ele tem várias categorias, mas só para fazer um resumo, claro. O mais popular que as pessoas ouvem na comunidade brasileira, no Brasil, aqui, em todo lugar, é para pessoas que possuem um nível excepcional dentro da sua carreira. Então, a palavra excepcional, ela em si já é uma palavra excepcional, porque nem todo mundo é excepcional, com todo respeito. Existem pessoas que são excelentes profissionais, mas não é para todo mundo. Não é como diz o americano, cookie cutter. Sabe aquelas coisas que a gente compra para fazer biscoito aqui? Tem um molde de um biscoito. Cortador, então você pega, então você corta todo o biscoitinho e sai igual. Não é isso. Não é um visto que você pode preparar para todo mundo igual. Cada um não podia ser mais diferente do outro, porque o visto EB2, o National Interest Waiver, ele depende na capacidade da pessoa. Então, cada pessoa vai ter os seus dons, as coisas que eles sabem fazer. Então, o EB2 é um visto fantástico, ele é maravilhoso, ele é muito bom, eu adoro fazer, mas não é para todo mundo. Nós precisamos qualificar a pessoa para ver se ela pode, ele ou ela pode
se entrar e fazer um pleito desse visto, mas é uma análise profunda, não é nada que é rápido, é uma coisa muito complexa. Então, se você é um profissional, que você tem a sua faculdade, de preferência uma pós-graduação, e você possui 10 anos de experiência, e você pode atingir um diferencial, algo na sua carreira, aí nós vamos dar uma olhada em você. Mas se você é um profissional que, digamos, trabalha numa empresa das 9 às 5, chega às 9, vai embora às 5, acabou, não faz mais nada do que aquilo. É um ótimo trabalho, é uma pessoa que trabalha, sustenta a família, mas talvez não atingiu um certo nível excepcional que o EB2 exige. Então, não é para todo mundo, não é para todo mundo. Mas quem se qualifica, ele é fantástico. Ele é ótimo. Até o Ricardo está perguntando aqui agora se tem uma diferença do EB2 e do EB2 NIW. E eu acho até que dá para encaixar o EB1 aí, né, doutora Ingrid? Tem uma diferença aí, explica para gente. Sim, tem EB1, EB2, EB3, EB5. O EB2, ele tem duas categorias. Ou você é excepcional, ao ponto de você poder se autolegalizar, baseado no seu dom excepcional. Ou tem o EB2, que você é uma pessoa que atingiu um nível altíssimo, porém, você precisa de uma oferta de trabalho. Tá? Então, são dois diferentes. O EB1, ele já é para um outro tipo de profissional. O EB3, que nós chamamos de PERM, são para pessoas que têm uma oferta de trabalho e não necessariamente são pessoas que possuem mestrado, não tem essa necessidade. Então, o EB3 podemos colocar várias outras categorias de profissionais. Então, cada um tem as suas diferenças e cada um tem os seus requisitos e é um completamente diferente do outro. E a análise, como você falou, é profunda. Eu só não vou deixar de citar aqui, porque a gente falou para as pessoas mandarem perguntas e eu sei que você não vai fazer nenhuma análise nesse momento. Mas, por exemplo, o Anderson Lima perguntou assim: a minha esposa é advogada no Brasil, 5 anos de experiência e 2 pós. Ajuda? Olha, o que eu falo com as pessoas, é muito difícil você passar... Claro, cada um é cada um, né? Não faltam pessoas que possam falar, não, ela consegue, tudo bem, a gente faz. Não, eu nunca vou falar isso. O que eu vou falar com ele é o seguinte: me mande o CV dela bem detalhado, e quando eu digo bem detalhado, coloque tudo o que você fez, porque às vezes a pessoa acha, mas foi uma palestrazinha tão boba. Não, o que você acha que é bobo, talvez para mim, vai ser muito importante. Então, faça um CV bem completo, mande para eu analisar, que aí eu vou poder te dizer se é possível ou não. Não tem limite nas profissões. Existem inúmeras profissões que se qualificam para o EB2. Então, se você é um profissional, você tem a faculdade, você tem uma pós, aí vai depender dos anos da sua experiência e qual vai ser, o que é muito importante, o seu propósito aqui nos Estados Unidos. Mas do que realmente os Estados Unidos precisa, doutora Ingrid? Olha, essa profissão aqui sempre vai precisar, porque aqui já tem tudo, mas deve precisar de alguma coisa, né? Olha, o país precisa de muita coisa, tá? Mas para você ter vou te dar um exemplo. Eu não gosto de eliminar profissões. Não, exato. Mas por exemplo, uma profissão que sempre, desde que eu me conheço, gente, aqui nos Estados Unidos sempre esteve em falta é a enfermagem, um exemplo. Olha. Enfermeiras aqui é uma profissão muito cobiçada, muito importante. Uma enfermeira aqui, ela tem um nível de respeito altíssimo e é uma profissão que sempre foi muitíssimo procurada. Sempre. Desde sempre. Desde que eu me conheço, antes de eu fazer a faculdade de Direito. E teve uma época de tempo onde a falta era tão grande que quem mora aqui há um certo tempo pode até lembrar que teve uma época nos Estados Unidos que a maioria das enfermeiras eram todas das Filipinas. Todo do país, todos. Você entrava no hospital, só tinha enfermeira da Filipina, porque não tinha enfermeira. Teve uma época, no início dos anos 2000, quando meu filho começou a faculdade, que eles estavam recrutando pessoas, homens e mulheres, para fazer a faculdade de enfermagem de graça. Venha, faça com nós, grandes faculdades, grandes universidades, venha fazer enfermagem, a gente paga tudo. Venha fazer, porque a falta era imensa. Então, um exemplo é enfermagem. Outra área de profissão que
que sempre está muito procurada, e dependendo da sua especialidade, é a área de TI. Isso é uma coisa que sempre eu acho que isso não vai mudar nunca, porque existem tantas áreas, tantas linguagens, tantos idiomas dentro do mundo de TI, tantas coisas especializadas, que também é uma área muito importante, tá? Então, são 2 exemplos para você saber. Mas não descarte outras coisas. As outras todas, né? Dentistas, médicos, engenheiros, professores, tudo. Engenheiros, atletas. Nossa. Existe de tudo. Existe de tudo. Ó, eu sei que é um tema muito interessante, a gente de repente vai fazer uma live um dia sobre isso, que é a validação de diploma, tá? Sim. Tem como validar diploma de enfermeiro aqui nos Estados Unidos, tem todos os processos. É um processo que é um dos casos que aí o inglês vai entrar. Tá? Porque gente, fica um pouco difícil você cuidar de um paciente se você não sabe se comunicar. Então, um pouco difícil. Jesus, nem quero pensar nisso. Ele me atendendo. Doutora Ingrid, diz uma coisa. Quando a gente faz um processo imigratório, eu me lembro no meu caso de tantas pessoas, a gente fica naquela assim, será que vai ser aprovado, não vai ser aprovado? Será que o oficial vai... Quando a gente entrega o nosso processo, quem que são essas pessoas da imigração, o SIS, né, que é o Serviço de Imigração e Cidadania, o nosso processo ele vai para a mão de quem? Quem que realmente abre e fala, não, aprovei, não aprovei, ou é uma banca? Como é que é isso? Não, a imigração existem inúmeros escritórios no país inteiro, centros no Texas, na Califórnia, em Vermont, existem vários escritórios pelo país inteiro. E cada processo ele é direcionado a um local diferente, de acordo com o processo. E as pessoas que trabalham na imigração são oficiais de imigração, são treinados, são profissionais que já trabalham nessa área, tem um treinamento muito profundo, e eles procuram, quando o seu caso, digamos, um EB2, ele vai bater no departamento que... Oi? Ele vai bater no departamento que processa os EB2, tá? Então, esse oficial, ele vai pegar o seu caso e ele vai analisar. Entendi. Geralmente, quando um oficial pega um caso, o que nós esperamos é que ele seja avaliado e aprovado, tá? Mas sempre existe a possibilidade de eles fazerem um pedido de evidências, que chamamos de request for evidence. E uma vez que isso acontece, é possível que quando a gente responder, aquele primeiro oficial já não é o mesmo que vai olhar a nossa resposta. Interessante. Então, isso também pode acontecer. Ele pode estar de mau humor, né? Sei lá. Oi? Ele pode estar de mau humor no dia. Bom, aí já entra o fator humano, né? Eu queria encontrar com ele na rua e conversar, saber do que ele gosta. Né? Eu também. Porque, assim, mas existe o fator humano. Olha, as pessoas falam mal da imigração, até eu às vezes fico meio chateada com eles, mas olha, o trabalho deles é um trabalho muito árduo, muito difícil, e eles fazem um bom trabalho. Existe de tudo, como em toda profissão, existem oficiais que não são dos melhores, mas existem uns, que já conheci inúmeros durante minha carreira, muito dedicados, que procuram ver o bom. Porque tem alguns que procuram só ver o ruim, mas tem muitos que procuram ver o bom, querem ver a competência da pessoa, o carinho como o processo foi feito. E a gente o advogado tenta apresentar um processo de uma forma mais agradável, mais atrativa, para fazer o trabalho deles o mais fácil possível, para eles não ficarem procurando muita coisa. A gente bota tudo direitinho para ver se eles acham tudo que eles querem, porque eles estão procurando certas coisas. Então, nós temos que apontar eles, direcioná-los naquelas coisas que nós sabemos que são importantes. Realmente é um trabalho difícil. Gente, eu queria lembrar o seguinte, doutora Ingrid também é especialista em vistos para investidores. O que é isso? Pessoas que querem vir para os Estados Unidos e, de repente, querem investir em alguma coisa, e aí nós temos determinados vistos, né? Seja você transferido de uma empresa, uma multinacional para os Estados Unidos, ou seja você querendo vir para cá e investir em um negócio, comprar um negócio pronto, ou abrir um negócio, ou fazer um plano, um business plan, algo do tipo. A doutora Ingrid também é especializada nesse tipo de visto. Nisso eu gostaria de me colocar, doutora Ingrid, porque a empresa onde eu atuo trabalha com os negócios, né? Trabalha com a consultoria de negócios, ou seja, a gente pode apresentar uma carteira de negócios para que as pessoas que venham para os Estados Unidos
ou comprem um negócio pronto, que já está lá pronto, rodando, com o cliente faturando, ou invistam em alguma coisa, e aí pode haver o processo imigratório, que a gente sempre recomenda a doutora Ingrid, e nós temos alguns vistos, né, doutora Ingrid, para isso, né? Nós temos o EB5, o L1, o E2, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse. O visto L1, vamos começar com esse. O visto L1 é um visto que eu tenho muito carinho por ele, já fiz, nem perdi a conta de quantos. Eu gosto muito do visto L1. É um visto que o brasileiro é muito popular para o brasileiro, porque é um visto que você tem, se você é empresário, dono de uma empresa, e essa empresa tem uma força financeira razoável, tem funcionários, tem uma sede comercial da empresa, e você tem um bom capital para investir, o dono de uma empresa no Brasil pode abrir uma filial. E quando eu digo filial, a empresa brasileira pode ser dona de uma empresa aqui, ou o dono da empresa brasileira pode ser o dono, pessoa física, da nova empresa americana. Isso é o L1, né, doutora? É o L1. L1, tá. Se você tiver uma empresa no Brasil, você pode abrir uma filial aqui de um segmento completamente diferente. Você pode ter uma loja no Brasil. Não precisa ser o mesmo segmento. Não, pode ser uma loja e aqui você vai abrir um táxi, por exemplo. Você pode fazer o que você quiser. O que interessa é sempre manter o contato entre as duas empresas, aquela ponte, transferir um profissional, um executivo, que tenha pelo menos um ano, nos últimos 3 anos, de trabalhando com a empresa brasileira, e ter um investimento razoável para poder abrir as portas dessa empresa americana. Tá? Então, o visto L1 é muito bom e ele tem um caminho para o Green Card. Depois de um período, talvez, de 3 a 4 anos, você pode fazer o pleito, você vai receber o seu Green Card após vários pleitos de renovação e o pedido de um Green Card. Agora, o outro visto que, infelizmente, não se aplica ao Brasil é o visto E2. Também é um visto muito bom. É um visto que é baseado em tratados entre países e os Estados Unidos. Existem inúmeros países que possuem esse tratado, a maioria da Europa, a maioria da América do Sul, por incrível que pareça, menos o Brasil, e também Portugal também não entra. É mesmo? Países da América do Sul? Existem vários. Argentina, Equador, existem vários. Ótimo. O Brasil não é um deles. Mas ele é parecido com o L1, porque você faz um investimento, mas você não tem a necessidade de ter uma empresa âncora, uma matriz. Você faz o investimento, ou você compra um negócio, ou você cria um negócio, e você será o gestor desse negócio, criando empregos e contribuindo para a sociedade e a comunidade onde você vai escolher morar aqui nos Estados Unidos. O Brasil não entra. Você tem que ter a cidadania, né? Italiana, francesa, Argentina, chilena, Equador, espanhola, existem inúmeras. Só não tem para o Brasil e Portugal. O EB5 já é outro mundo. O EB5 é um visto, é um processo um pleito para Green Card, e ele requer um investimento alto. Ele foi aumentado para quase $1 milhão. Mas agora, recentemente, teve um caso que o juiz decretou uma brecha de poucos meses para poder abaixar o nível para 500 mil de novo. Todo mundo querendo que volte para os 500 mil. Vai voltar, doutora Ingrid? Olha, eu acho que seria muito bom para o país, porque né? Os Estados Unidos ia ganhar muito mais pessoas poderiam aplicar, mas é uma briga que não sei se isso vai acontecer muito breve. Eles abriram por um tempo e não sabemos ainda como que isso vai funcionar, porque além disso tudo, dessa briga, política, temos também a nossa grande amiga, a pandemia, que veio para bagunçar com tudo, né? Então, isso vai afetar qualquer coisa que aconteça no mundo de imigração. As pessoas perguntam você falou aí dos valores do EB5, que a gente sabe que são muito altos, né? $900 mil, $1 milhão, pode ser que volte para 500. E sobre E2 e L1, tem algum valor assim que a imigração fala, não, isso aqui é mais ou menos, porque olha, não é todo mundo que tem $1 milhão, doutora. Não. O L1, como você é empresário e dono de uma empresa, o valor do L1, às vezes, ele tem a tendência de ser um pouco mais.
Porque você não se esqueça, o valor, não existe um valor mágico, nem para o E2, nem para o L1. É aquele valor necessário para você atingir a meta de abrir o negócio e ter um capital de giro, tá? Por exemplo, digamos que você quer abrir uma escola de balé com 2 salas, uma recepcionista e 2 professoras, tá? Você vai precisar de, talvez, não sei, $50 mil, 60 mil. E você vai ter que ter o aluguel, você vai ter que ter funcionários, você vai ter que ter um capital guardado, além do investimento, para que se não aparecer ninguém para fazer uma aula de balé, você pode provar para a imigração, olha, mas eu posso pagar meu aluguel durante 4 meses, eu posso aguentar minhas professoras, posso pagar luz, posso pagar telefone, eu estou aqui para ficar, eu vim para investir, para melhorar a economia local. Então, o valor em si não é fundamental, não existe um número. O mais importante é o planejamento, o seu plano de negócios e a estrutura do negócio que você vai fazer. Bacana. Ó, se vocês tiverem mais dúvidas, tanto para a doutora Ingrid quanto para mim com relação à questão dos negócios, tá? Nós temos uma carteira de negócios, temos acesso a toda a carteira de negócios da Flórida e a gente pode, né, falar um pouco mais sobre esses detalhes, sobre valores e os tipos de negócio, né, também, doutora Ingrid, porque não é todo mundo que pode trabalhar em tudo, né? De repente você vê trabalhar em alguma coisa que você não gosta, enfim. Tem que ter um pouquinho de know-how de negócios também, né? Exatamente. Isso também é importante, tá? Então, fique à vontade para nos mandar aí na bio do Instagram, minha e da doutora Ingrid, nós temos aí o nosso contato para vocês. Doutora Ingrid, quais as formas mais rápidas de conseguir o Green Card? É um sonho. Quero rápido. Como eu falei no início, rápido e fácil, imigração na mesma frase não se usa. Bom, vamos esquecer que tem a pandemia, então. Vamos fingir que ela não existe. A forma menos demorada, não gosto de falar rápido, mas menos demorada para você atingir o Green Card seria o casamento com um americano, né? Ou se você tem um filho maior de 21 que é americano e pode fazer um pleito, um processo em seu nome, né? Essas são as maneiras menos demoradas, tá? Porque não existe caminho rápido para o Green Card, não existe. E hoje em dia, mesmo você casando com um americano, a espera vai ser um pouco longa por causa da pandemia. Quando em tempos normais, um casamento com um americano, a sua entrevista poderia demorar 4 ou 5 meses, hoje em dia pode demorar mais do que 1 ano. Olha. Então, não tem nada, infelizmente, não tem nada rápido no mundo de imigração. Mas não quer dizer que você não pode planejar, é a palavra mais importante, planejar, para você poder não chegar adiante e ter surpresas e tiver faltando algo dentro do seu plano. Ou seja, planejamento mesmo, saber o que é possível. Maravilha, tá aí. Gente, não tem caminho fácil, não. Eu queria as respostas mais fáceis. E isso é uma coisa interessante que eu queria tocar aqui. Mesmo com a pandemia, as pessoas podem entrar com os seus processos migratórios, né, doutora? Sim, nós estamos operando normalmente. Eu queria esperar a pandemia acabar no Brasil, eu queria começar meu plano de visto de investidor, eu queria esperar, né? Não, você pode procurar o seu advogado, procure nosso escritório. Nós estamos trabalhando bastante. E a imigração também, né? Sim, eles estão trabalhando. Eles tiveram os problemas como toda empresa teve durante o lockdown, durante aquele período inicial do Covid, mas está todo mundo trabalhando. Tem pessoas que pararam de trabalhar por inúmeras razões. Nós nunca paramos, nós sempre continuamos, tivemos processos andando. E a imigração, ela fez um trabalho fantástico, porque eles estavam com problemas. Imagina, são seres humanos, ficaram doentes, pessoas devem ter pego, faltaram trabalho, mas eles ainda tinham aquela responsabilidade de manter esse órgão do governo vivo, né? E foi acumulando, né? Foi acumulando bastante. Tem muitas coisas paradas, mas a maioria está andando. Talvez não naquele passo que a gente queira ou espere, mas os casos estão andando. Está demorando, mas estão andando. Os tempos aumentaram de processo? Sei lá, um EB2? Olha, depende. Tem EB2 que demora 18 meses a 20, tem uns que são aprovados em 10 meses.
Tem casos de cidadania que demoram 1 ano e meio, tem casos de cidadania que podem demorar 4 ou 5. E tem o fator o elemento da sorte também, né? De quem pega o seu processo. Se é uma pessoa que trabalha mais rápido, é uma pessoa que é mais lenta, é uma pessoa que não tem tantos processos quanto a que está sentada ao lado. Mas, em geral, está um pouco devagar, sim, isso é verdade. E com os consulados não totalmente abertos, isso fez uma parada muito grande nos vistos de imigrante. Tá? Olha, é verdade. Doutora Ingrid, então vamos falar de pandemia e da volta dos brasileiros. A gente teve 4 de julho, a gente sempre esperava uma notícia maravilhosa, que o presidente Biden fosse falar, pode vir, brasileiros. Não, mas, não né, entre outros países. Mas como é que está isso? O que nós podemos esperar de tudo isso diante da pandemia, que aqui nos Estados Unidos já está relativamente controlada, né? Eu acredito que nós temos ainda um índice grande de pessoas que não tomaram a vacina e não querem tomar, mas cada um sabe da sua vida e isso, claro, que também atinge o coletivo. Mas o que você acha, doutora Ingrid? Diga aí. Olha, eu vou ser sincera, eu não esperava que ele ia fazer nenhum discurso 4 de julho referente a mudanças na área de deixar pessoas entrar livremente. Porque, só para as pessoas entenderem, a fronteira não está fechada, tá? Ela nunca ficou fechada. Ela tem uma exigência de quarentena dependendo de onde você vier. E não é que brasileiro não pode entrar. Não é a sua cidadania que determina se você entra ou não. É o país que você está vindo. Você pode ser um colombiano que está no Brasil, você vai ter que fazer a quarentena. Não é porque você é colombiano, é porque você está no Brasil. Então, essa abertura do Brasil vai depender muito do Brasil e dos estudos dos profissionais na área de medicina aqui e no Brasil para verem, monitorando como é que está a situação do Covid no Brasil. É isso que vai influenciar e decidir se eles vão eliminar a necessidade de uma quarentena. Não é que está barrado o brasileiro. Eles não querem que as pessoas que estão no Brasil venham sem passar 14 dias em outro lugar. E quando se fala de quarentena, o brasileiro... é México. Não, existem outros países. Tem Paraguai, tem Panamá, tem Dominican Republic. Tem outros inúmeros países que você pode fazer a quarentena. Mas o brasileiro só pensa que é Cancún. Cancún é muito bonito, eu adoro. Mas existem outros lugares também que você pode passar para fazer a quarentena. Então, se isso vai mudar, Vandrei, olha, nós ouvimos muita coisa, nós temos várias fontes que nos dizem... hoje eu recebi algo do consulado, que mais tarde a gente pode conversar, falar mais no final. Mas abertura total para eliminar a quarentena, isso vai depender muito da situação local dos países que estão sendo exigidos a quarentena. Não é uma decisão unilateral, é uma decisão bilateral entre o governo americano e o governo brasileiro. Não, sem dúvida. Vai depender muito do controle, do avanço, né? Sim. A gente está vendo que a pandemia ainda, né, os índices são muito altos, estão ainda muito altos. Agora, o pessoal não podia fazer quarentena aqui nos Estados Unidos, não? Se é para fazer quarentena, ficar dentro do hotel lá em Cancún, eu nem sei se o pessoal fica dentro do hotel. Não ficam. Não ficam. Eles ficam no país. Liberam, né? Eles ficam no país. As pessoas, eu tenho vários clientes que vão e tem muita facilidade de voo, como diz. Oi, Cibele, tudo bem? A Cibele é minha prima. Ela tem uma agência de turismo fantástica em São Paulo. Olha, que legal. Boscovic Turismo. Vou fazer propaganda. Isso aí. Mas a Cibele faz grandes viagens de grupos para o México, porque o custo é um dos mais baixos, né? E é um lugar agradável e mais perto, né, para o brasileiro. Mas fazer quarentena aqui, não. Isso não tem como fazer, não. Só você tem que fazer fora dos Estados Unidos. E eu acho também que as pessoas estão focando muito nesse fronteira fechada. Não está fechada. Tem a exigência a gente sabe que não tá, de fazer a quarentena e cada um faz aquilo que é melhor para eles. Mas até mesmo essa quarentena, essa vontade de vir para poder iniciar um processo ou um pleito, tudo isso entra dentro do que nós começamos, o planejamento para você e a sua família.
Claro. Vamos aproveitar esse tempo, né? Que a gente está, né? Todo mundo está meio tendo esse distanciamento Exatamente. E para se senta e faz planejar, seus entendeu? planos. Exatamente. Se eduque. Educação é fundamental na área de imigração ou qualquer área jurídica. Procure informação, procure fontes onde você pode confirmar se os fatos que você está lendo são verídicos. Estude bastante e faça perguntas, muitas perguntas. Uhum. Deixa eu ver, então, uma perguntinha aqui. Como são os interesses dos vistos para imigrante consulado americano do Rio? Enfim, os consulados ainda também em outros países, eu sei que no Brasil, para visto de turista, tá complicado, não sei, acho que está fechado, enfim. Bom, hoje, antes dessa live, eu recebi hoje um e-mail de alguém no consulado no Rio me dizendo que eles estão reabrindo já o consulado para processamento de vistos de imigrantes no Rio de Janeiro. Isso foi notícia que chegou agora, pouco tempo. Mas eles estão atendendo pessoas que estavam com entrevistas marcadas, entrevistas de vistos de imigrante, que é o Green Card. Pessoas que tinham entrevistas entre março e abril de 2020. Então, hoje, eles estão começando a processar casos de março e abril de 2020. Tá? Agora, o visto de estudante teve essa abertura. E se você tem alguma emergência, algum caso muito urgente, eles ainda estão considerando pessoas que necessitam vir para cá por alguma razão. Tá? Então, isso é um tema que você deve discutir com o seu ou sua advogada para ver se o que você está passando é uma necessidade suficientemente urgente conceder um visto. Ah, entendi. O visto de estudante não tem a restrição, né, doutora Indy? Não, porque eles deram essa abertura e então eles tá bem mais... eles estão deixando as pessoas vir, né? E está funcionando bem, por enquanto. Está indo bem. Mas os outros vistos você tem que esperar um pouco. Tem que fazer a bendita da quarentena. Pessoal, queria lembrar vocês, antes da gente encerrar a live, que semana que vem, na quarta-feira, tem mais live. E o tema da semana que vem é um tema muito interessante também. Não é imigração, mas é uma dúvida que muitos brasileiros têm com relação à compra de imóveis aqui. Muita gente tem algum imóvel no Brasil, mas quer comprar um imóvel aqui e está esperando vender no Brasil. E existe uma solução para você que tem um imóvel no Brasil e quer fazer uma espécie de, né? Não é uma troca, mas usar o meu imóvel no Brasil para comprar um imóvel aqui, investir aqui. Esse vai ser o tema da nossa próxima live, quarta-feira que vem. Vai ser bem interessante, doutora Ingrid, porque muitas pessoas têm os seus investimentos no Brasil, querem investir nos Estados Unidos e ficam esperando, né? Assim, né? Trazer o patrimônio para cá é muito bom, né, doutora Ingrid? É bom. E as oportunidades aqui são fantásticas, né? Ainda mais hoje em dia, no mundo de imóveis, como você sabe, as oportunidades estão ótimas para quem quer vender e também para quem quer comprar. Tá assim, né? Tá rapidinho, né? Tá. É impressionante, né? Doutora Ingrid, você falou, só para a gente encerrar, mas você falou sobre alguns tipos de negócios. Tem vários negócios, né? Mas eu acho que, assim, pensar sobre negócios nos Estados Unidos, tem que pensar sobre negócios que sejam para todo mundo, né? Sim. Porque negócio só para brasileiro. Vou viver só na minha comunidade, vou vender lá meus brigadeiros e tá tudo bem. Eu acho que isso é um grande erro que, infelizmente, muitos brasileiros cometem. Se você está vindo para cá abrindo um negócio, você lembra-se que você está nos Estados Unidos, tá? E você vai depender da comunidade que você escolhe em viver. Mas você não pode se limitar e abrir um negócio achando que você vai viver de brasileiros. Porque, embora nós somos brasileiros, vamos dizer, por exemplo, todo mundo gosta de uma coxinha, de um quibe, de uma empadinha, tá? Nós sabemos já o que é. E para nós, a grande maioria de nós tem outros lugares que nós podemos procurar ou até fazer em casa. Já o americano, não. Então, você tem que atingir aquele público que vai te sustentar durante os 7 dias da semana. Não só aquele brasileiro que vai uma vez por mês. Me deu uma saudade de um caldo de cana. Não, você tem que expandir e atingir a comunidade local para você não só depender de uma área ou de um tipo de pessoa ou de um cliente. Você tem que ter uma área vasta para poder o seu negócio sobreviver e ter uma vida financeira forte. Claro. O americano, ele já
eu acho que está aberto bem a outras culturas, assim, Sim, né? o americano ele é bem aberto. Eu acho que o brasileiro que tem que entender. Nós moramos na Flórida, tá? Temos uma sorte, que é um estado maravilhoso, uma política maravilhosa, estamos também dentro da pandemia, nós sobrevivemos muito bem. Mas a Flórida, ela é um melting pot, é uma panela de imigrantes, né? Sim. Então, você nem sempre você vai sentir o que é a vida mesmo do americano. Agora, se você se mudar para Ohio, onde eu estudei, morei muitos anos, nasci meu filho, ou Pennsylvania, de onde é meu marido, isso é América, tá? Isso é América. Kansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Wisconsin, Utah, isso é América, tá? E o americano, ele é muito diferente, um povo, né? Ele é acolhedor. Eu acho que é um mito que achar que o americano não é. O americano é acolhedor, o americano é de família, eles são muito unidos. E eles têm, quando conhecem a nossa cultura, eles se apaixonam. Porque nós somos alegres, nós somos unidos, nós gostamos de festa, de música. E o americano gosta muito disso. Eles podem aparecer que são fechados, mas no fim mesmo, eles não são. Eu sei de experiência porque o meu marido é americano, ele é de Pennsylvania. E ele é fascinado com a cultura brasileira. E foi para ele assim, ele e a família dele ficaram fascinados quando conheceram a minha cultura. E o americano, em geral, ele é assim, ele é aberto. Mas você tem que dar uma chance, você tem que deixar ele te conhecer. Seu marido conheceu o Brasil e se apaixonou, né? Eu gosto de pensar que ele se apaixonou primeiro por mim, né? Não sei. Exatamente. Não, mas ele, quando foi ao Brasil, ele não queria voltar. É mesmo? Ele não queria voltar. Ele ficou alucinado. Ele disse que nunca tinha visto nada. Ele foi criado, imagina, em Pittsburgh. Não tem mar, não tem nada, né? Quando ele foi ao Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, ele ficou alucinado. Eu vejo que o americano, ele gosta, ele é muito família, ou seja, ele gosta dessa reunião, né? Gosta. Ele gosta. Você vê pelos feriados. Você vê pelos feriados deles, o Thanksgiving, que é um feriado muito grande, onde se reúne a família toda, Natal, Páscoa. Isso para eles é muito importante. E também eles são muito patriotas. E quando eles veem um imigrante que dá valor ao país deles, eles acolhem com todo carinho. Nossa, muito legal. Gente, muito obrigado, doutora Ingrid. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, pelo convite. Passeamos aí, né, pelos principais assuntos, né, os principais vistos. É claro, gente, tem cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, ainda que você se baseie, né, no caso de uma pessoa, o mesmo perfil, mas não tem jeito, né, doutora Ingrid? A imigração realmente, quando ela abre o seu processo, ela vê uma pessoa, né, identifica que cada pessoa é diferente, tem as suas qualidades. Sim, exatamente. Né? E você tem que mostrar o lado humano daquela pessoa e o seu pleito, o seu processo, ele tem que ser feito para poder chamar a atenção daquele oficial. Maravilha. Então tá bom. Gente, até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem mais uma live aqui a partir das 8 da noite, no horário aqui de Orlando, e 9 da noite no horário do Brasil. Nós temos aqui o Instagram da doutora Ingrid, tá? Vocês podem acessar, tem todas as informações lá, tem o site, enfim, tem muita informação. Mais uma vez, boa noite, doutora Ingrid, muito obrigado. Boa noite a todo mundo, boa noite, foi um grande prazer e honra. Obrigado, Vandrei. Obrigado tchau, você, gente. tá? Boa Vamos noite. despedir e até quarta-feira que vem a live vai ficar gravada, tá, pessoal? Estarei lá, aqui. Estarei lá. Então, bacana. Vai ficar gravada aqui na timeline aqui do meu Instagram, então vocês podem assistir, podem recomendar para os amigos, enviem para os amigos, né? Vocês podem dar um share aí com todo mundo, é muito bacana. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.